Uma Glória ao Justo, edição 957, ano 19. O tema, a autoridade concedida aos homens. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus criou o homem para que ele tivesse domínio, ele tivesse vigor, ele tivesse força, ele tivesse autoridade, e ele soubesse usar a autoridade, ele tivesse a graça para desenvolver os seus talentos, suas atividades, e não seria necessário o homem disputar nada, não seria necessário o homem estar se degladiando uns contra os outros, porque Deus criou uma terra vasta e a natureza em si ela é riquíssima, mas o pecado estragou tudo e os homens perderam a graça, perderam a comunhão com Deus, perderam a autoridade, depois ficaram utilizando ou usando o autoritarismo, fazendo injustiça, utilizando o poder que tem, ou suponha que tem, para oprimir as pessoas, para fazer o mal, e, portanto, nós temos uma inconsequência, como uma consequência da maldade e do pecado, nós temos, meus amados irmãos, uma grande calamidade universal. As nações se enfrentando e só vai piorar para cumprimento das Escrituras. O Senhor Jesus, ao ser perguntado como seria no final, ele deu algumas indicações e disse, não se preocupe, mas haverá reino contra reino, nação contra nação, haverá fome, peste, guerra, terremoto, e é só o que a gente vê cada dia aumentando. Faz parte das previsões para o futuro, o desencadeamento das calamidades aumentando, e tudo, ou quase tudo, em consequência ou em resposta à maldade do homem. Mas nós vamos, meus queridos, ler a palavra. O nosso tema é este, a autoridade concedida aos homens. O texto bíblico, nós temos 1 Reis 19, 1 Reis 19, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também
a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael será morto pela espada de Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, o Eliseu matará. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda língua que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, e adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois tu sabes o que eu fiz. E voltou, pois, de seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o serviu. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Te louvamos, Te exaltamos, bendizemos pela leitura em Tua santa palavra. Abençoa meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Sustenta, meu Senhor, cada servo Teu, dando graça, sabedoria, discernimento, que nós possamos, ó Deus, usar a autoridade, Senhor, com a sabedoria e com a humildade de quem está na Tua presença. Amado Pai, ouve dos céus a nossa oração, nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós temos feito a leitura na palavra de Deus e o desejo do nosso coração é cooperar. Eu tenho muito desejo em cooperar com a Igreja de Jesus, trazendo uma palavra, de alguma forma, contribuindo com a formação. Temos grande dificuldade nos dias de hoje, porque o mundo está cheio de religiões, a religião sempre foi um forte da humanidade. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, já existia, se a gente fosse usar a linguagem de hoje, milhares de igrejas, porque tinha a religião dos romanos, a religião dos gregos, dos egípcios, só no Egito, ou melhor, só na África, existia centenas de formas de religião, do animismo ao demonismo. Portanto, tanto fazia eles adorar a natureza, as forças da natureza, como invocar Satanás. E a Europa era um terror. Existia todo tipo de religião estúpida, principalmente as religiões da fertilidade, onde se envolviam com o culto diabólico da imoralidade. Portanto, o homem é um ser eminentemente religioso. Nem por isto ele deixa de ser, nem por isto o homem tem vivido de uma forma, digamos, sábia, buscando a Deus. A nossa necessidade é de estar na presença de Deus, a nossa necessidade é de aprender juntos, a nossa necessidade é de prestar um serviço ao Senhor e à sua igreja. Portanto, meus amados, é necessário a nossa participação e eu tenho prazer em contribuir. O nosso tema é sobre a autoridade concedida aos homens e aqui o texto está dando testemunho, está dando aqui um relato do que aconteceu com Elias. Elias pensava que era o fim. Elias tinha servido, nós não sabemos por quanto tempo. Não havia liberdade de expressão, nem liberdade espiritual no Reino do Norte. Elias era
procedente de Tesbe, um pequeno lugarejo, às margens do Jordão, e como o rei e a rainha eram inimigos da lei, inimigos de Moisés, inimigos dos fiéis, o Elias, na verdade, se serviu a Deus, se foi profeta durante muito tempo, era também no anonimato. E Elias estava fugindo, depois de muita dificuldade, depois daquele confronto com os profetas de Baal, o Elias fugiu e ele tentava, pelo menos não queria ser desmoralizado. E o anjo do Senhor o tocou e falou com ele, trouxe alimento a ele. Aqui, no 1 Reis 19, 7, o anjo retorna. O anjo vem pela segunda vez e ele estava dormindo após um cansaço, uma viagem cansativa. Ele estava dormindo e o anjo tocou nele, mandou que ele se levantasse e ele comeu. Tinha comida, o anjo trouxe comida para ele. A Bíblia Sagrada nos dá esses testemunhos e se não for ímpio, acredita. Se tiver fé, a fé que salva é a fé que acredita nas Escrituras. E ele comeu. Levanta-te, come, e coma mesmo, porque o caminho será longo. O caminho será longo. O resultado é que o Elias se levantou, o Elias comeu, e o Elias foi, na verdade, ele ouviu a voz de Deus de novo. Ele foi orientado. Olha, levanta-te, come e bebe. Levanta, come e bebe, porque o caminho será longo. E ele levantou-se, comeu, bebeu, e com aquela comida ele se fortaleceu e foi em direção a Horebe, o monte de Deus. Lá ele entrou numa caverna. O Horebe tem uma relação com o povo de Deus. O povo de Deus tem uma relação com o Horebe. Hoje os perversos estão fazendo turismo para o Horebe para fazer maldade por lá. No mínimo tem motéis, tem tudo que não presta. Mas o resultado é que ele entrou numa caverna ali, que tinha muitas cavernas, e ele encontrou ali um lugar e foi descansar, repousou um pouco depois daquele esforço grande. E agora ele escuta a voz do Senhor. Ele escuta a voz de Deus. O que faz aqui, Elias? A pergunta, de novo, o que faz aqui, Elias? E ele foi justificar o porquê. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, eu tenho sido zeloso pela causa de Deus, e os filhos de Israel me rejeitaram, Israel me rejeitou. Por quê? Primeiro eles derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu fiquei, e agora eles estão querendo me eliminar, estão querendo me tirar a cabeça. Então, o Senhor diz, sai da caverna. Muitas vezes, meus amados, é como se nós estivéssemos ainda na caverna. Muitos de nós não têm decisão, não saem do lugar. Sai da caverna. Sai da caverna. Vem fora, vem para fora. Te põe aqui neste monte perante o Senhor. E ele se pôs fora da caverna e agora começa a haver uns fenômenos. De repente, ele fora da caverna, observando ali, aí um vento forte arregaçando tudo, e era assustador. Mas não houve nada, o Senhor não estava no vento forte. E depois deste vento forte, aí um tremor de terra, um terremoto sacudindo tudo, um susto maior ainda no profeta de Deus. Mas o Senhor não estava ali, não houve manifestação. Depois do terremoto, um fogo, um fogaréu cobrindo tudo. Mas o texto nos diz, no versículo 12, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa, uma voz suave. E quando ele ouviu a voz, ele se envolveu na sua capa, cobriu o rosto para não ver a face de Deus, a figura de Deus, a divindade, e ele se cobriu e ouviu agora a voz do Senhor. O que faz aqui, Elias? Muitas vezes, meus amados,
O Senhor quer ouvir a nossa confissão. Por que você fez isto? Por que você não fez? Por que você agiu assim? Nós precisamos, todo mundo vai confessar diante de Deus, confessar o Senhor Jesus Cristo, confessar. E nós, muitas vezes aqui, quando Deus concede autoridade aos homens, Deus quer também uma resposta a esta autoridade. O que fazes aqui, Elias? O Elias tinha sido encorajado, revestido e ungido para estar no meio do povo. E ele estava, por causa da aflição, ele estava saindo de cena, fugindo, estava procurando o deserto, onde não havia ninguém para ser beneficiado. Muitas vezes, meus amados irmãos, existem algumas pessoas que se dão por derrotadas. Eu não vou fazer mais nada não, eu já sofri decepções, estou decepcionado com isso, com aquilo, eu vou fazer alguma coisa, espero que faça até a morte, não faz muita diferença para mim se a morte vai ser hoje ou daqui a um ano, daqui a qualquer dia, não faz diferença para mim quando é que a morte vem, quando é que eu concluo a minha missão. Mas a verdade é, meus amados, que eu desejo trabalhar para o Senhor Jesus, servir ao Senhor Jesus durante toda a minha vida. Eu desejo buscar e servir ao Senhor Jesus durante toda a minha vida. Em qualquer época da minha vida, eu desejo servir ao Senhor Jesus. Eu quero ser produtivo, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor Jesus, porque já chega de desculpa, já chega de estar fazendo simplesmente, e a voz foi essa, que faz aqui, Elias? O que tu faz aqui, Elias? Aí o Elias repetiu a mesma história, uma história triste, uma história ruim. Eu tenho sido zeloso. Aqui ele aumentou uma palavra no seu vocabulário. Ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso. Ora, irmãos, foi extremo mesmo. Foi extremo aquilo que aconteceu no capítulo 18. Mandar matar todos os profetas. Claro, Deus deu apoio a ele. Deus deu apoio a ele, porque Deus respondeu com fogo. A resposta era aquela. O Deus verdadeiro é o que responde com fogo. Baal não tinha essa capacidade. O nosso Deus respondeu. E ali fazia parte do desafio. Mas era realmente um ato extremado. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Quem é que não se ira quando se faz a obra de Deus, quando se ensina, quando se prega, quando se assiste bem o povo e não é correspondido? Quem é que não entristece? E ele diz, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu fiquei e eles estão atrás. Ou seja, não se satisfazem com o que já fizeram, ainda querem a minha vida. Aí, meus amados, o Senhor Deus reveste o Elias, encoraja o Elias novamente e lhe dá uma missão tríplice, uma grande missão que pouquíssimos profetas tiveram. O Senhor Deus diz, volta pelo caminho por onde tu vieste. Volta pelo teu caminho e vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, você vai ungir um rei em Damasco. Mas, meus amados, que mensagem é esta? Que autoridade é esta? Damasco não fazia parte do povo de Deus. Os sírios ainda hoje são inimigos de Israel. Não, mas o nosso Deus é o Senhor da história, é o Senhor dos exércitos, e ele faz o que lhe apraz. Volta e vai para Damasco, pelo deserto de Damasco. Chegando lá, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Também tu vai ungir a Jeú, filho de Ninsi, tu vai ungir para reinar sobre Israel. E depois você vai ungir a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, para ser o teu sucessor, um profeta no teu lugar. E o Elias, meus amados irmãos, saiu dali para fazer esta obra e com uma
uma palavra do Senhor. Deus estava dizendo para ele: quem escapar de Esaú, ou melhor, de Azael, quem escapar de Azael, o Jeú elimina. Quem escapar de Jeú, o Eliseu elimina. Era a autoridade de Deus, era a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina que para todo insensato, para o insensato é vara. Há muitas pessoas e situações, tem pessoas que não escutam conselho, tem pessoas que não escutam princípios, tem pessoas que não aceitam orientação. Então, a palavra, meus amados, era esta: quem escapar de Azael vai ser morto por Jeú, e quem escapar de Jeú será morto por Eliseu. Mas fique sabendo, Elias, você não está só. Eu reservei 7.000, eu tenho 7.000 joelhos, 7.000 pessoas que não beijaram o Baal, que não se ajoelharam diante de Baal. E o Elias partiu dali, meus irmãos. O versículo 19 diz que ele partiu dali e achou Eliseu. Encontrou Eliseu, ele foi para as plantações, para os roçados, para as terras produtivas do Safate. E quando chegou lá, o Eliseu, um homem trabalhador, filho daquela família, e estava numa grande luta, um desafio. Ele estava com 24 bois, arando a terra, preparando a terra para o plantio. 24 bois. Significava que ele tinha ali também no mínimo, 24 homens trabalhando, que geralmente o arado era uma pessoa puxando o boi e a outra segurando o arado. Então, para 24 bois, envolvia 12 juntas, e para cada juntas de bois, 2 empregados. E ele estava por último, ele era o último, porque além de estar trabalhando, ainda supervisionava o que estava na frente, o que estava à frente dele. E o Eliseu, nesse trabalho, de repente chega o Elias. O Elias encostou, chegou perto dele, tirou sua capa e jogou em cima dele. Era um simbolismo profundo de que ele estava sendo convocado para uma missão mais profunda do que arar a terra, para uma missão maior do que trabalhar com animais. E o Elias lançou a capa, jogou a capa em cima do Eliseu. O Eliseu deve ter tomado um tremendo susto e falou com ele. Também não questionou, disse: deixa-me me despedir de meu pai e de minha mãe. Deixa beijar meu pai e minha mãe e depois te seguirei. E ele disse: vá, mas você sabe o que isso significa. Vai e volta, não perca tempo, você sabe o que isto significa. E ele voltou, foi se despedir dos seus, voltou, tomou os 2 animais que eles estavam trabalhando, e ele matou os 2 animais, preparou um banquete para os empregados, para os funcionários, para os operários lá, os trabalhadores da terra de seu pai. E despediu-se de uma grande multidão, juntou os familiares daquelas pessoas, juntou as pessoas do seu povoado, da sua região, fez uma despedida e abraçou a missão. A autoridade concedida por Deus. O Senhor concedeu autoridade aos homens. O Senhor concedeu autoridade a Elias para enfrentar o rei Acabe e a rainha Jezabel. Muito embora a força de Jezabel e Acabe fosse força real, que pudesse acabar, destruir a vida do Elias, e por isso ele fugiu, mas mesmo assim ele teve autoridade. O Senhor deu mais autoridade ainda ao Elias, porque deu uma missão para ele ungir 2 reis e um profeta,
quando retornasse do Horebe. Meus amados, às vezes nós não entendemos o que o Senhor tem feito por nós, o que o Senhor tem nos dado, a capacitação que o Senhor nos dá. Se coloque na presença de Deus, se proponha, se exponha diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu desejo servir na tua obra, eu queria ser útil, eu quero ser útil à tua obra, Senhor. Tenha misericórdia de mim, usa-me, faça em mim a tua vontade. Meus queridos irmãos, quando nosso Deus nos dá uma missão, Ele também nos dá a graça para executar. Quando nosso Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu uma missão, nos deu autoridade, Ele espera que você, que nós, que eu corresponda. Então façamos a obra de Deus. Faça a obra de Deus sem olhar para trás. Não olha para quem é perverso, não olha para quem é mesquinho, não olha para quem é moderno demais, não olha para quem é atrasado demais, olha para o Senhor Jesus, faça a obra, vá, pisa. Olha, o Senhor deu poder para pisar serpentes e escorpiões e para combater toda a força do inimigo. Então faça a obra de Deus, façamos a obra de Deus. Se você sabe fazer, está habilitado, pode fazer, faça. Se não está habilitado, ajude quem faz, ajude a obra missionária, ajude na tua igreja, ajude a obra de Deus, faça alguma coisa. Não existe o ministério do inútil. Você foi chamado para ser útil e o nosso Deus já concedeu a autoridade quando nos deu o poder de nosso Senhor Jesus Cristo através do Evangelho. E se você se dedicar, o Senhor vai lhe dar realmente poder e autoridade pessoal. Que Deus possa abençoar e guardar os nossos queridos irmãos, os nossos queridos ouvintes. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, suplicamos a Ti, Senhor, pelos nossos ouvintes na emissora. Suplicamos a Ti, meu Senhor, pelos Teus servos que estão conosco, Senhor. Abençoa e guarda os Teus servos nesta conexão. Ó, Senhor, abençoa os que vão ter acesso aos vídeos após. Ó, Senhor, abençoa toda a Tua igreja. Guarda os Teus filhos em todo lugar. No maravilhoso nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, nós voltaremos amanhã. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.